Bom, sendo dito isso, eu convido você para a leitura do texto bíblico, que está no livro de Levítico, capítulo 18, o versículo de número 21. Se puder colocar aqui os slides. Isso. Agora acho que é comigo, né? Da partir daqui agora é comigo. Eu fiz questão de colocar slides hoje para que a gente possa... tem muitos dados importantes. Eu sei que isso trava um pouco o sermão de domingo, não é a ideia que seja um estudo, mas as informações eu não queria deixar perder nada. E a cada dia eu percebo, eu vejo na igreja um mal crescendo, e se a gente não se atentar, a gente vai perder a próxima geração. E os pais já estão perdendo filhos dentro de casa. Nós perdíamos filhos antes na rua, hoje você perde o filho dentro do seu quarto. Não só perdemos, mas perdemos a identidade. Nesses últimos, talvez, 8 anos, que tenho servido ao Senhor em full time na igreja, em tempo integral na igreja, o que eu tenho escutado de choro de mães e de pais, que dizem, ensinamos, é a nossa casa e o nosso filho não se parece em nada com a nossa configuração familiar. Valores totalmente vendidos. Uma geração que a gente é tão estimulado e a gente não percebe, mas é uma geração de drogados digitais. E nós precisamos olhar para a Bíblia, porque os ídolos são os mesmos. Eles se reinventam, é uma roupagem nova, mas é o mesmo. E a Bíblia nos chama a atenção, e hoje nós vamos falar sobre o sacrifício a Moloque na era digital. É um chamado profético do Senhor para a nossa geração. Deixa eu ver se está passando aqui. Pedi para o irmão Rafa me ajudar, que não está passando. Aliás, está passando só daqui. O dali do retorno, para mim ter base, não está passando. Levíticos 18, 21, diz assim: e não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. E não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. A ordem de Deus ao seu povo, em meio à lei, e ela vai ser repetitiva por vários textos: não entregue os seus filhos a Moloque. Vocês, a ideia, porque entregar o filho significa ter participação a Moloque. Vamos ver um outro texto, agora em Levíticos, capítulo de número 20, versículo 2 ao 5, o altar muda, mas o sacrifício continua. O altar mudou, nós não temos o Moloque. Ontem as crianças, elas eram entregues ao fogo, a Moloque. A Moloque é um deus cananeu, é um deus, fenício, que era feito de bronze, colocado fogo dentro dele, uma estátua cujas mãos abertas, elas recebiam crianças ainda vivas que eram queimadas como ofertas a esse deus, na ideia de que ao sacrificar a esse Deus, os pais, a família obteria bênçãos, obteriam favores, a família teria conforto, um pouquinho mais de conforto, então entregavam a esse Deus Moloque. Uma das liturgias também daqueles que participavam dessas festas, consumindo algum tipo de ópio, algum tipo de substância, que deixava eles um pouco mais, totalmente ébrios de alguma maneira, e assim cometiam algumas orgias e pecados de ordem sexuais também. Então era o momento do prazer. A festa a Moloque era chamada festa do prazer. Precisamos sentir prazer. Era um encontro onde era liberado o prazer para disfarçar o grito da criança que estava sendo consumida no fogo, e os pais ofereciam. E a gente vai perceber, que existe aqui agora uma grande pergunta: quem tem governado os lares, a nossa casa? O Espírito Santo ou os algoritmos? E a gente tem uma jornada para ver isso. A ideia é mostrar que Deus, Ele proibiu Israel de sacrificar os seus filhos a Moloque.
Deus diz: vocês não devem fazer isso, de maneira alguma nem ter parte nisso. Outras nações fazem isso, mas vocês, o meu povo, estão proibidos de fazer esse tipo de oferta. E em Levíticos 20, nós encontramos ainda dentro dessa leitura, nós lemos no 18, olha só o capítulo 20, como que a repetição é uma pedagogia, na verdade, divina. E a gente está entediado com repetição. E a repetição é uma pedagogia divina. O verso 2: diga também aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregaram um de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Aí Deus diz ainda no verso 3, voltarei o meu rosto contra esse homem e vou eliminá-lo. Deus diz que não poderiam fazer isso, não entregar os seus filhos a Moloque. Quando você olha um pouco mais à frente, há uma insistência. O povo era tentado a fazer o que as nações à sua volta faziam. E lá em 1 Reis, no capítulo 11, você percebe, no versículo de número 6 ao versículo 8, você vai perceber que Salomão, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Irmão, se o homem mais sábio da Bíblia, Salomão, ele caiu neste erro, significa que nós também podemos cair nesse erro, incorrer nesse erro. E o erro de Salomão, olha só, que é nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. E ele fez para todas as suas mulheres, as quais queimavam incenso e ofereciam o sacrifício aos seus deuses, a Moloque, queimando filhos. O próprio Salomão construiu no lugar sagrado, ele que por 2 vezes Deus aparece a ele e fala com ele, ele oferece, ele prepara o templo, oferece o espaço para que essa adoração aconteça nas terras de Israel. E essa adoração, ela pode parecer, não tem nada a ver com a gente, mas eu quero fazer uma correlação, sem fazer nenhum tipo de forçação exegética, mas de usar o princípio de entregar para alguém em prol de um benefício. Nós nos entregamos a algo em prol de um benefício, e não percebemos o problema que a igreja vai enfrentar nos próximos anos, a família vai enfrentar. O maior problema hoje já não é mais o álcool. É incrível, mas o número de pessoas que consomem álcool diminuiu drasticamente no Brasil. Vem com essa questão de cultura ao corpo, a Ambev está fazendo reuniões em cima de reuniões para poder discutir, porque o consumo do álcool tem diminuído. Mas uma coisa que está crescendo é o vício nas telas e os malefícios que elas estão trazendo. Em 2 Reis, no capítulo 23, versículo 10, vai falar de um rei que foi muito elogiado pelo Senhor, que nós conhecemos a história dele, é um rei avivalista, o rei Josias, aquele rei que trouxe um despertar para a nação. E aqui diz, Josias também profanou Tofete, que é um lugar que ficava no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício. Ou seja, quando Josias assume o poder mais à frente, ele pega todos os altares de Moloque, ele profana tudo, derruba, acaba com tudo. E Josias é elogiado por ser um restaurador. Ele derrubou os altares, isso agrada a Deus, é dito palavras boas a respeito dele. Nós olhando um pouquinho mais para frente, em 2 Crônicas 28, do 1 ao 4, você vai encontrar Acás, um rei terrível de Israel, que olha só o que Acás fez. Também queimou incenso no vale de Ben-Rinom e queimou seus próprios filhos segundo as abominações. Entregou seus filhos a essa entidade, a esse Deus perverso, a esse demônio que eles achavam que era fonte de bênção, porque não era só lá entregar. Tinha um ritual, tinha alegria, tinha prazer, tinha festa, tinha orgias, tinha sexo, tinha prazer de todo tipo ali para eles. Então era um momento convidativo aquelas pessoas. E o próprio rei Acás, ele fez isso. Vamos ver outro texto ainda.
Em Ezequiel capítulo 16, do versículo 20 ao 21, nós encontramos, além disso, uma denúncia contra Jerusalém. Você pegou os filhos e as filhas que teve comigo e os sacrificou às imagens para serem consumidos, como se não bastasse essa sua prostituição. Olha o 21 agora. Você matou os meus filhos e os entregou a essas imagens como oferta pelo fogo. Há quem diga que não é uma morte literal quando oferecia a Moloque, mas diante desses textos não há dúvida de que há um consenso geral de que era assim morta essas crianças, entregue a essa divindade chamada Moloque, em troca de prosperidade, em troca de dinheiro, em troca de recursos, em troca de ganharem, as suas bênçãos e os seus favores. Ainda, avançando um pouco mais e esgotando os textos para a gente começar a trazer aqui alguns dados importantes, Jeremias capítulo 7, versículo 31 diz que eles edificaram os altos de Tofete, que é um lugar ali no vale de Ben-Rinom, para queimarem em sacrifício seus filhos e as suas filhas. Olha Deus dizendo, algo que nunca, o quê? Ordenei, nem passou pela minha mente. Jeremias faz 3 vezes a mesma denúncia. Jeremias está profetizando antes do cativeiro. Olha só agora um outro texto de Jeremias. Vamos lá. Jeremias 19, versículo 5. Edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente. Deus deixa claro, eu não aceito sacrifício humano. Vocês estão oferecendo os seus filhos. Nunca passou pela minha mente uma coisa dessas, e vocês estão fazendo um lugar que deveria ser de adoração, esse vale, vocês transformaram esse lugar chamado Ben-Rinom, esse alto chamado Tofete, em lugar de queimar os seus filhos. Nós vimos isso uma vez em Jeremias, segunda vez, olha agora, pela 3ª vez no livro de Jeremias. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Rinom, para queimarem seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei, nem passou pela mente, que fizessem tal abominação, para levarem Judá a pecar. Quando você ouve falar da palavra inferno, você sabe qual que é a origem da palavra inferno? De onde vem a palavra? Essa ideia, o conceito de inferno, nasce aqui, nesse lugar, Vale de Ben-Rinom, que tem a ver com Gena. Gena, que significa lugar de morte, lugar de destruição, lugar de queima, lugar de sacrifício, e que passa a ser chamado lugar que hoje nós traduzimos como inferno. A palavra inferno nasce o conceito dela a partir desse lugar chamado Ben-Rinom, esse vale, que vai da origem da palavra inferno. A origem da palavra inferno nasce dentro de um contexto onde os pais traziam fogo sobre os seus próprios filhos, a fim do prazer, a fim do entretenimento, a fim da transferência. E diante disso, agora eu quero que você veja comigo um outro texto, que a gente já vai esgotar todos os textos, sobre Abraão. Deus dá um testemunho de Abraão, e o que é diferente? Em Gênesis capítulo 18, o versículo 17 ao 19, mas vamos ler apenas o 18, nós encontramos aqui, visto que Abraão, Deus disse, eu não vou esconder nada dele, visto que Abraão certamente virá a ser uma poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Aí no 19, porque eu escolhi ele para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça, para que o Senhor faça vir sobre ele as bênçãos que prometeu. A condição da bênção abraâmica, de ser bendita a todas as famílias da terra, está ligada a uma condição, o ensino que ele traria sobre seus filhos. Deus diz, eu não vou esconder nada dele, eu me revelo a Abraão, eu me manifesto a Abraão, visto que ele vai ensinar os seus filhos e os filhos de seus filhos, a meu respeito, para guardar os meus mandamentos.
E aí então ele será uma poderosa nação. Percebe que Deus diz que a sua revelação para alguém, ela é condicional ao compromisso que essa pessoa tem de guardar os seus. Novamente, estamos pedindo a Deus avivamento, igreja. Deus se revela, Deus se manifesta. E Deus está dizendo, arruma a casa. Do que adianta vocês terem alegria no culto, vocês terem alguma coisa que vocês possam dizer, que delícia, mas se vocês não arrumarem a casa de vocês, não faz sentido. Deus diz, eu não vou esconder nada dele, porque ele tem comigo uma aliança que vai ordenar os seus filhos para guardar os meus ensinamentos. E aí, se ele fazer isso, eu cumprirei a minha promessa de ser uma grande nação. Então olha como que é condicional também. Então diante disso agora, existem umas evidências científicas. Nós não oferecemos nossos filhos e a nós mesmos no altar a Moloque. Nós não temos mais um altar aqui chamado Moloque ou na nossa região. Mas nós temos uma entrega das quais transferimos nossos filhos para as telas. E não percebemos o que as telas estão gerando. E eu quero fazer essa conexão. O digital hoje é um Moloque moderno. O número de enfermidades, o número de síndromes que está crescendo, o número de diagnósticos que podem ser retirados, inclusive, baseado em pesquisas, se tirar a tela das crianças. Muito daquilo que chamamos de TDAH e até de autismo nível 1. Existem pesquisas dizendo que, na verdade, são tudo excesso de dopamina, que é o sentimento do prazer, que atua nessa área, que é o mesmo que uma pessoa consome, por exemplo, droga ou algo assim, uma pessoa usando cocaína, uma pessoa fumando uma maconha ou algo parecido. Essa questão dos libidos dela, essa questão dos desejos, do prazer e o estímulo que ela tem, essa evidência científica ela vai dizer que 40% de queda, quando uma pessoa rola a tela, só para você ter uma ideia, segundo essa evidência, só rolar a tela, 40% de queda na memória. Ela consegue, a pessoa, hoje, nessa ideia de feeds, de stories, etc., nós não percebemos, mas as memórias estão diminuindo. Por que as pessoas esquecem? Não guardam mais? Porque é excesso de informação vindo sobre elas. Pausas como o vídeo do TikTok causam queda até de 40% na memória prospectiva. Olha só isso. Você usar esses vídeos curtos, você começa a ter queda na memória. Vamos lá para mais dados. Ainda, há estudos deixando claro que revelam que usuários intensivos de vídeo curto apresentam atividade significativamente menor no córtex pré-frontal, a área responsável pelo autocontrole. Vamos lá, olha isso aqui, planejamento e disciplina. Nós temos ou não temos uma geração indisciplinada? Que não tem mais regra, que não quer mais regra. Avançando ainda um pouco mais, a perda de matéria cinzenta, o cérebro está diminuindo. Ou seja, está havendo um emburrecimento. Desculpa a palavra, mas é exatamente isso que está acontecendo com essa geração. Ao consumir o tanto de tela que as pessoas estão consumindo, existe um emburrecimento, essa perda de matéria cinzenta em regiões ligadas à regulação emocional e controle de impulsos em usuários com alto tempo de tela. Hoje ficou até chavão, preciso me regular, você precisa se regular, procurar essa questão de regular. Muito é dos estímulos. Olha o que está acontecendo. Há uma redução, existem fontes para isso. Os dados globais nos mostram que 95,5% dos chineses eles usam e assistem vídeo curto, ou seja, a média é 151 minutos por dia de vídeo curto. Vídeos curtos. É uma dose, é uma injeção de dopamina, mais do que cocaína na mente, o tempo que a pessoa passa exposta. Há um livro muito importante, e não é de teor cristão, mas tem sido muito consumido e lido nesses últimos dias, chamado Nação Dopamina, de Anna Lembke, que ela vai trazer a ideia de que o smartphone, ela faz pesquisas, ela é especialista, uma grande psiquiatra e cientista, ela vai trazer a ideia de que o smartphone é a agulha hipodérmica
moderna, injetando dopamina digital constantemente. Antigamente nós escandalizávamos com alguém que colocava uma seringa no braço e agitava alguma substância para poder ter prazer, para poder ter algum tipo de conforto. Hoje, segundo Anna Lembke, no seu livro A Nação Dopamina, ela vai mostrar que o smartphone está cumprindo esse papel. E tem aumentado o número de centros de reabilitações para crianças e adolescentes, principalmente, que estão viciados em tela e que estão tendo transtornos e mais transtornos. Vivemos uma era de abundância de estímulos altamente compensatórios que geram dessensibilização. Eu faço muito velório, mais do que gostaria, com certeza. E eu fiz uma observação. As crianças e adolescentes não choram mais. E não sei se você vai concordar, mas em minhas observações, próximas a quem perdeu, já não há mais sensibilidade. Não sente mais a dor, a empatia tem diminuído demais na nova geração. E uma das causas é essa que estamos vendo. Quais são as consequências clínicas comprovadas? Irmãos, todo mundo fala do quê? Que é o problema do século? Ansiedade. Está aqui. Uma das causas da ansiedade e insônia em usuários com 90 minutos diários de vídeo curto. É isso. 90 minutos de vídeo curto é ansiedade e insônia. Aí dá-lhe remédio para dormir. Dá-lhe terapia. Quando deveria começar primeiro. Mas a gente vai ver alguns recursos ainda. Déficit de atenção. Sintomas semelhantes ao TDAH digital. Não consegue mais prestar atenção, não absorve. Um culto como esse fica entediante. Sentar e ouvir uma ministração de 40, 50 minutos, meu Deus, é um tédio. Não só para a geração mais nova, mas para todos, porque não percebemos, estamos acelerados por natureza. Estamos acelerados. Você já percebeu como o tempo passa rápido? Quem aqui já teve aquela experiência? O tempo voa, mas você vai na praia e você longe de tecnologia, a hora não passa. Alguém já passou por isso ou só eu? Já passou por isso? A hora não passa, porque você está vivendo a vida real. E a gente não percebe o tanto de estímulos. Tem mais, baixa tolerância. As crianças não têm mais tolerância, a geração, e nós diminuímos a nossa tolerância ao tédio e às atividades lentas. Nós baixamos a tolerância. Eu não consigo tolerar mais o tédio, o esperar, o aguardar. Não dá. Vamos, fala rápido. A gente quer acelerar. Diminuímos a tolerância. Não pode ter dor todo momento. O pai precisa, para poder entreter o filho, da tela a ele a todo tempo para poder ficar quieto. Quando deveríamos experimentar o tédio, que é onde a criatividade vai agir, estamos deixando e impedindo a nova geração de ser criativos. Irmãos, a geração não é a pior, porque nós temos errado nesse aspecto, e Deus já chamava atenção: não entregue, em busca de um prazer, em busca de uma bênção, em busca de alguma coisa que me traga proveito. Avançando ainda, o ciclo da dependência digital, após um pico de prazer, olha como isso é interessante. O cérebro ele vai se inclinar ao desprazer para compensar. Existe essa ideia de compensação. E o uso crônico ele vai gerar essa dessensibilização, exigindo dose cada vez maior. Ou seja, a pessoa precisa ver cada vez mais. Ela precisa ver doses cada vez maior. Aí se não basta um vídeo, agora você já percebeu que criam 2 vídeos ao mesmo tempo. A pessoa está falando uma coisa nada a ver e tem alguém martelando, criando alguma coisa para poder ficar você. Os algoritmos, ele vem e pega você, ele fisga você. A ideia é exatamente isso, porque precisa de doses cada vez maior. Um monte de informações ao mesmo tempo. E nós não percebemos isso. Esse é o ciclo de dependência digital. E essa vulnerabilidade infantil, crianças com o córtex pré-frontal ainda em formação, são altamente vulneráveis. Dificuldade de autocontrole, redução da regulação emocional, aumento da ansiedade, instabilidade afetiva. Ela não gosta muito de abraço. Não, é muita tela. É muita distração. Estamos perdendo nossos filhos com coisas que... Paz, meus irmãos, mas o tempo médio de tela infantil está 4 horas a mais por dia.
Essa é a média brasileira, 4 horas de tela por dia, para mais. Irmãos, isso é entregar os nossos filhos ao Moloque. Eu estou transferindo. Não, se eu não deixar ele ali, eu não consigo fazer nada. Nós estamos deixando as crianças entregues a isso. Riscos comprovados, déficit de atenção, ansiedade e depressão. Nunca se teve tanto adolescente, tanta criança com depressão, com ansiedade. Vocês não imaginam o número de pais que buscam ajuda, o número de pessoas toda hora pedindo para a gente ajuda, e até mesmo um network com psicólogos que atendam adolescentes e crianças por conta de depressão e de ansiedade. Mas nós não percebemos que não é só tratar, precisamos tratar, mas achar a causa, e a Bíblia está dizendo que é responsabilidade dos pais cuidar dos seus filhos. Abraão só é o homem que é porque Deus dá testemunho de que ele cuidaria dos seus filhos. E nós estamos deixando os nossos filhos, e nós mesmos, muitos não dormem bem à noite, muitos estão vivendo depressão, porque estão demais nas redes sociais. Toda vez que eu lido com alguém que está em depressão, a primeira coisa e o conselho é: sai das redes sociais, cancela seu Instagram. E muitas vezes eu interrompo sequências de aconselhamento pastoral. Eu digo: você não cumpriu a sua meta mínima de sair das redes sociais. Como é que eu vou te ajudar a vencer a ansiedade? Em oração, porque não nos deixa orar. A oração, ela fica entediante, não conseguimos mais concentrar, por conta desse excesso de dopamina, de prazer, de estímulo que vem sobre nós. Agora, existe um paradoxo dos criadores. Se tudo isso não nos faz convencer de que nós estamos cometendo um pecado contra Deus, contra nós mesmos e contra a nossa casa, eu quero te mostrar alguns dados importantes. Mesmo os criadores das maiores plataformas reconhecem os perigos e impuseram limites rigorosos na sua casa. Quem criou a tecnologia para o mundo impôs limite. Eles sabem de coisas que nós não sabemos. Por exemplo, Bill Gates, o criador da Microsoft. Quando você vê Windows no computador, tem a ver com ele. Esse homem que é considerado, uma grande sublimidade no mundo. Olha só o que ele fez na casa dele. Celular só depois dos 14 anos. Calma aí. O homem que criou a Microsoft, na casa dele os filhos só têm celular depois de 14 anos. Tem mais. Olha o que ele coloca: sem telas à mesa ou antes de dormir. Ele entende, ele sabe, tem informações que nós estamos deixando passar. Nós precisamos, igreja, prestar atenção muito na nossa casa, porque nós estamos tendo uma nova geração que vai vir, e se nós hoje não nos atentarmos a isso, os problemas já estamos colhendo eles. E não são poucos, pode ter certeza. Tem mais, quando deixava com tela, ou até na TV, 1 a 2 horas por dia. Sabe qual é o objetivo que ele deixa claro numa entrevista dele? Proteger o sono e a convivência familiar. Depois eu vou mandar no grupo da igreja um estudo em Word, que tem todas as fontes verificáveis para você poder buscar. Se o criador da Microsoft faz isso, eu acho que faz a gente pensar um pouco mais. As pessoas não se conversam nem na mesa mais. É o tempo todo em tela, mas não percebe que a conta vai chegar. A conta vai chegar. Não conseguimos desfrutar. Ontem nós tivemos um dia muito agitado, e voltando de São Paulo, a gente voltou sem som, no carro, sem nada, e a ideia era conversa. E no final do dia, a pergunta que eu fiz: como é que foi a experiência? Nossa, a gente conseguiu conversar de tantas coisas e tivemos tantos insights, que se tivéssemos distraído cada um na sua tela ou ouvindo alguma coisa, nós não nos conectamos. Em casa a regra sempre foi clara: nada de celular à mesa. E é importante que as meninas aprendam bem isso e cobram bastante isso. Nada de celular na mesa, olho no olho, oração, discipulado. O nosso discipulado em casa, na minha casa, acontece na mesa. Enquanto nós fazemos refeição, falamos das coisas de Deus, falamos do nosso dia, e nós estamos perdendo isso por conta das telas. E não percebemos depois, e depois nós vamos falar: puxa vida, meu filho não tem fé, meu filho não tem nada a ver, eu falo das coisas de Deus. Será que nós estamos entregando ele a essa era digital e não percebemos o Moloque moderno? Bom, se isso não te convence, Steve Jobs, o criador da Apple, o celularzinho da maçãzinha, olha o que ele vai dizer, a regra principal na casa dele: filhos não usavam iPads. Perguntaram: seus filhos amam os iPads? Não, meus filhos não usam iPad antes dos 13 anos. Mas por quê?
Só usam um pouco comigo para aprender a mexer, mas é totalmente assistido. Tempo limitado, aproximadamente 1 hora por dia junto dele. Objetivo, foco dele. Ele fazia os seus filhos, o criador da Apple, fazia os seus filhos lerem e conversar na mesa. Eu estou trazendo dados porque isso precisa nos atingir de alguma maneira para a gente pensar o prejuízo que a gente está entrando. O criador da Apple não dá iPad para os seus filhos, dá livros. Tem mais. Quem que é esse? Xiu, o criador do TikTok. Essa plataforma do TikTok. Perguntaram para ele numa entrevista: nossa, e os seus filhos? Não, os meus filhos em casa não tem TikTok. Aí ele usou uma estratégia de dizer que é proibido num país, e usou uma norma lá, e etc. Enfim, vou usar a palavra em português, mas itatibense, ele engambelou nos entrevistadores para deixar claro que TikTok faz mal. Ele diz: meus filhos não têm TikTok. Filhos sem acesso. Não tem nem limite, no caso dele não tem acesso. Meus filhos, enquanto forem de menores, não terão acesso ao TikTok. O tempo limitado, 0 horas. Não vai ter acesso. O criador do TikTok não deixa os filhos ter o TikTok na sua casa. Qual o objetivo? Evitar vício e exposição prejudicial. Ele reconhece que vicia. É a nova droga sendo entregue e a gente consumindo e não percebemos. Pais, você ora a Deus: Deus, salva meu filho. Será que você deu tela? Crianças com 6, 7 anos de idade com celular à vontade, sem tempo de restrição. Irmãos, tem um aplicativo que chama Google Family. Sabe? Abaixa esse do Google, que você consegue restringir. A minha filha tem 15 anos. Se ela baixar um aplicativo, vem uma mensagem: eu autorizo se ela baixa ou não. O tempo, deu hora, o celular trava, não faz mais nada. Nós precisamos restringir. Mas esse ano, a Ana já terminou a leitura da Bíblia inteira. E já leu mais 2 livros. Porque nós precisamos, não tem outra maneira se a gente não levá-los para a palavra de Deus, para a leitura, para devocionais. Porque nós substituímos como telas. Há anos que nós não temos televisão em casa e é a melhor coisa. Não há TV mais aberta. Para algum filme, alguma coisa existe. Por quê? Porque sabemos o prejuízo que isso faz. O tanto de informações faz mal para a gente. E nós não estamos percebendo os prejuízos. Vamos avançar um pouco mais. Se o criador do TikTok não deixa seus filhos expostos, a gente está cometendo algum erro. Eu sei que em nome de Jesus hoje, muitos pais vão chutar o Moloque da sua casa, vão mandar o Moloque embora, vão tomar algumas medidas drásticas. Vai ter criança que vai me odiar por isso hoje, vai ter adolescente que vai olhar feio para mim, não tem problema, mas em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a nossa vida e sobre esta igreja, que nós não entregaremos os nossos filhos ao Moloque digital. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Qual que é a reflexão? Se até o mundo reconhece os riscos, por que a igreja tem se calado nisso? Por que a igreja tem perdido voz nisso? A própria consciência neurocientífica, esses líderes, não proibiam por ignorância, mas por consciência, sabiam da dependência semelhante aos vícios mais pesados, eles sabiam. Nós precisamos também estar atentos. Bom, dentro do texto que eu li, hoje é uma palavra de conscientização, no sentido de uma exortação à igreja. Eu separei 3 pontos que a gente precisa pensar agora biblicamente, uma vez que eu apresentei os dados aos irmãos. Primeiro, o altar do prazer instantâneo. Os sacrifícios invisíveis em segundo lugar. E o chamado à santidade digital. Santidade não é mais só cometer algum tipo de pecado. Santidade não é só você não consumir bebida alcoólica. Pastor, o crente não. O crente de verdade não deveria consumir em nenhum tipo de dose. Deixa eu perguntar, só para você. Você tem um filho de 7 anos de idade e o cirurgião, né, o cardiovascular, o cardio, né, é isso? O cardiologista vai fazer uma cirurgia, vai abrir o teu filho. Qual é a dose segura para ele beber antes de operar o seu filho? Qual é a dose segura? Você está indo viajar e só tem um piloto. Qual é a dose segura para ele tomar e poder pilotar o avião que está você e sua família? E por que a gente como crente brinca com isso? Não tem problema beber. Você percebe?
Então a gente precisa achar que, a gente acha que santidade é só isso. Mas além de abrir um parênteses agora, precisamos tomar cuidado, porque está ficando moderno. Até pastores bebem com membros. Onde que nós chegamos? Mas a santidade agora não é só isso mais. Por quê? Por que nós devemos, o conselho bíblico para nós é que você seja abstêmio. Porque você não sabe se tem predisposição genética a beber ou não, mas você não sabe também se o irmão que está te vendo tem predisposição. Então, para evitar, eu abro mão daquilo que não é nem, é pecado beber? Não, não é, mas não me convém, percebe? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Nós como igreja precisamos pensar nisso. Mas vamos lá, o primeiro, o altar do prazer instantâneo. Cada rolagem, em busca de sentir um estímulo aleatório, você não está aprendendo, não está absorvendo nada com aquilo. Naquele feed, é um pequeno sacrifício que você está fazendo. É instantâneo, eu tenho um prazer, eu tenho uma alegria, eu estou estressado, preciso relaxar. Pasme, mas o que você menos faz é relaxar. É um pequeno sacrifício, atenção, tempo e comunhão que são oferecidos a um ídolo moderno invisível. Eu chamo do nosso Moloque digital, que você oferece. Cada deslizada que você está dando ali, de tempo perdido, que você não está remindo esse tempo, que não tem propósito, que é aleatório, que é um algoritmo te mandando um monte de sugestão, você nem sabe por quê. É legal, é legal. Isso também é um sacrifício. Pensa dessa forma, que é o seu tempo que está sendo jogado fora, e uma coisa preciosa que Deus te deu é o tempo. Nós precisamos pensar a partir disso e ter isso claro para nós. Cada rolagem é isso. Quem tem treinado o cérebro dos nossos filhos ou o nosso? É Cristo ou o algoritmo? Diga assim comigo, quem tem treinado o meu cérebro? É Cristo ou o algoritmo? Pensa nisso. Quem tem treinado o seu cérebro? As palavras de Deus, as promessas de Deus, ou é o algoritmo? E agora, existe um fogo moderno. Na antiguidade, corpos, eles eram queimados no fogo. Hoje, as mentes são queimadas no fogo da distração constante. O altar mudou, mas o espírito do sacrifício permanece. Eu entrego para que eu possa ter bênção, para que eu possa produzir mais, trabalhar mais e fazer o que eu gosto. Eu deixo meu filho entretido. Há filhos que ficam 10 a 12 horas por dia nas telas. Pasme, porque os pais não têm tempo. Em busca de trazer o recurso que é legítimo, transferimos para a babá digital. E não tem filtros. Você não consegue filtrar o conteúdo. Segunda coisa que a gente já vai entrar nela. Cada deslizada é uma oferta. Esse hiperestímulo e dessensibilização, o cérebro sofre sobrecarga sensorial, dificultando a retomada de tarefas após os estímulos rápidos e recompensadores. A gente não consegue fazer coisas simples do dia a dia. Não conseguimos mais fazer coisas simples e não percebemos. Segunda coisa, existe um tipo, além desse altar do prazer imediato, eu preciso de prazer e tem que ser agora. Eu quero, tem que ser agora. Eu preciso, tem que ser do meu jeito agora. Você não percebe, mas isso acontece no mundo espiritual. Deixa eu te falar. Hoje, sabe qual é a maior queixa de muitos pastores? Que o concorrente, que a dificuldade, que a régua não é mais a igreja da cidade, não é mais uma igreja do bairro do lado, ou da rua de baixo, ou da rua de cima, ou da rua ao lado, mas é o pregador da internet, que prega na internet, que todo mundo escuta o tipo de pregador que quer, o quanto que quer, e ainda coloca e acelera ele em velocidade de 1,5 ou até 2, para poder estar de acordo com o seu gosto. Nós não percebemos, mas quando chegamos para o mundo real, nós encontramos dificuldade. E hoje, eu quis trazer todas essas informações, igreja, para que a gente possa pensar um pouquinho. O altar do prazer. Eu preciso de prazer. A comida se tornando cada dia mais, eu preciso comer pelo prazer, eu preciso fazer o que é gostoso. Tudo tem a ver com o ego. É o prazer o tempo todo sendo oferecido de todas as formas e estímulos possíveis. E a gente não percebe. Para você ter uma ideia, o número de jovens virgens tem crescido assustadoramente. Você fala, isso é bênção.
Mas sabe por quê? Não é porque estão se purificando, é porque deixaram de entender que é importante o contato humano. Vivem tudo que é sujeira no mundo virtual. No mundo virtual não precisam mais. No Japão existe uma crise acontecendo no Japão. Uma crise, o governo está estimulando e dando presente para aqueles que decidirem ter filhos. Porque não querem mais ter filhos. Tudo tem a ver com o mundo digital. E tão pouco se casar. Porque estão presos ao mundo digital. E nós não estamos percebendo, achando que é só uma crise. Não, é um Moloque, é um ídolo moderno silencioso que nós não percebemos. Aquele povo nem questionava, porque não tinha padrão e referência, todo mundo fazia. Eles cresceram acostumados fazendo aquilo, todo mundo entrega seu filho a Moloque. Então logo é certo, logo é bom. Da mesma forma a gente faz e vai seguindo o ritmo e não questionamos isso. Pais que nunca sacrificaram seus filhos, jamais teriam coragem de fazer algo assim. De entregar seu filho ao fogo, mas entregam ele às telas livremente. O fogo é outro, é o da distração, é a perda da alma, da identidade da nossa casa, dos nossos filhos. O que estamos sacrificando? O sono, não consegue dormir mais, não consegue mais fechar os olhos sem tela, precisam de tela para dormir. Talvez faça muito sentido aqui hoje isso. O convívio, não tem mais refeições em família, não consegue mais celebrar. A mente, esse hiperestímulo e dependência de dopamina, precisa toda hora de estímulos. E quando se fala da fé, não consegue mais orar. A maior dificuldade que eu percebo na nova geração é quando falo, vamos orar comigo, vamos tirar um tempo de oração. É 5 minutos de oração verbal, depois não há mais oração, o repertório acabou. Porque estamos tão estimulados com informação que eu não sei o que orar. E agora, como é que eu oro? Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha família, obrigado pelo alimento, obrigado. Acabou. Não há relacionamento. A mente está tão acelerada, o estímulo é tão grande que não consegue se deleitar, não consegue mais contemplar, não consegue mais ficar em silêncio, na quietude e dizendo, Deus, estou aqui, eu só preciso do Senhor. Nós não conseguimos mais ter esse tempo de solitude. Qual a última vez que a gente fez um jejum de comida? Qual foi a última vez, gente, que você tirou 12 horas para dizer, Deus, durante 12 horas eu só vou beber água, eu não quero comida, para dizer que o Senhor é a minha maior refeição? Porque a gente, mas eu vou passar mal. Não vai passar mal não, você não vai. Minha pressão, não, você não vai passar mal. Beba bastante água que você não vai. É comprovado que aí falaram assim, se você fizer o jejum intermitente, você emagrece. O abençoado nunca jejuou porque passava mal, agora faz 16 horas de jejum para emagrecer. Alguma coisa está errada. Não, eu vou chamar meu jejum intermitente de jejum para... Não é para passar, não é para buscar Deus. O seu jejum é para poder ficar com o seu corpo melhor, percebe? Nós somos essa geração, gente. Isso é urgente. A fé está sendo afetada por conta dos estímulos que nos sobrecarregam. 1 Coríntios 6,12 diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Não me deixarei, nada vai me dominar. Nada. Sabe, esses dias eu percebi que eu estava preso em café. Eu gosto de café. Café para mim é uma coisa que às vezes abre conexão, mas eu percebi que estava me fazendo mal. Cortei café. Por quanto tempo? Não sei, mas opa, está me dominando. Me deu dor de cabeça, eu não tomei café, hoje deu dor de cabeça. Opa, não. Nós precisamos de qualquer coisa que nos domine. É isso, não vai me dominar. Qualquer coisa. O custo da conveniência. Entregamos nossos filhos às telas em troca de conveniência. Não, deixa ele aí, assim a gente vai ter sossego. A conta vai chegar. Entretenimento fácil. Não, coloca um videozinho, deixa ele aí, vai ficar quieto. Crianças que não sabem andar de bicicleta, aumentou o número drasticamente. Crianças que não sabem nadar, crianças que não sabem brincar. A gente precisa resgatar esses valores, essas conexões. Tranquilidade, parece que está tudo tranquilo, mas está um turbilhão lá dentro. Sacrificamos a intimidade familiar e espiritual. Qual foi o último culto doméstico que eu e você fizemos? Qual foi a última vez que a gente reuniu a nossa casa
e dissemos: hoje a gente vai ter um culto, vai ter uma palavra, vai ter um momento de louvor. Agora, qual foi a última vez que você sentou diante de uma tela? Percebe? Qual foi a última vez que você se reúne na configuração familiar para um tempo de culto em casa? E qual foi a última vez que você sentou com todo mundo diante de tela e todos faziam a mesma coisa, ainda que em telas separadas? Mas percebe como que isso é real, irmãos? E a gente não está percebendo, mas a gente está deixando passar coisas importantes. Jeremias vai dizer coisa que jamais imaginei, diz o Senhor: eu nunca imaginei que vocês transferissem os seus filhos para alguém em troca de receber coisas, em troca de receber alívio imediato, em troca de ter um momento de sossego. Deus diz: eu nunca imaginei isso. Da mesma forma no digital, a gente precisa fazer essa correlação. E por último, o chamado à santidade digital. Deus ordenou para nós, Deus ordenou, não foi homens que, foi Deus ordenou: não entregue os seus filhos, não entregue. A palavra nos chama a um uso santo e sábio da tecnologia. Eu não sou contra, na verdade eu sou a favor, ela é muito útil, está aqui. Eu tenho mais de 20 versões, dicionário, tudo que você imaginar, está aqui pequenininho. Trago essa porque é gostoso ter a Bíblia de papel, mas o meu uso diário está aqui. Gosto de tecnologia sim, mas como que você está usando? Como você está usando? De que maneira você usa? O chamado do Senhor para nós, a santidade, começa com homens, mães, pais, líderes da sua casa. Não importa a sua faixa etária hoje, reassuma o sacerdócio do seu lar, se levante. Em Efésios diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas admoestais-o na disciplina e na correção do Senhor. Cria-os nessa disciplina. Tem que ter disciplina, tem que ter horário, tem que ter regra, tem que ter ensinos. Fale sobre Deus. Irmãos, se você não discipular a sua casa, a igreja não dá conta de discipular ela. A igreja não vai dar conta, porque não é o papel da igreja, é o papel da família. Deus não falou: Abraão vai montar uma comunidade, essa comunidade vai ensinar os seus filhos. Não, Ele ensinará os seus filhos. É nossa responsabilidade, é minha, é sua. Reassuma o sacerdócio, se levante hoje. Eu quero te convidar e eu me coloco junto. Sabe, para que, quantas vezes eu tenho um tempo limite, eu coloquei para mim mesmo, eu tenho 15 minutos de Instagram. Quantas vezes eu já fui lá e coloquei mais 5? Já fiz isso. Venceu 5, mais 5 do meu tempo. E ainda fora, eu só tenho 15. Daí eu fiquei pensando esse dia, não, outro dia foi quase meia hora. Sabe aquele momento que você quer, e aí você joga tempo fora, e depois aquele vazio: puxa, joguei um tempo fora, podia fazer alguma coisa útil, podia estar ouvindo uma mensagem, lendo um livro, ou ouvindo um audiobook, com coisas que acrescentam, que faz bem para o meu coração. Não recebendo essas doses de estímulos, a gente precisa se levantar, educar com limites. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina os valores a ele, junto com ele, fazendo junto, sendo o exemplo primário na sua casa, para que quando ele cresça, esses valores não vão sair dele, vai estar presente na vida dele. Limites, irmãos, são expressões de amor. Sabe, limite, disciplina é expressão de amor. Nós precisamos parar com esse negócio de educação positiva. A Bíblia tentou em algum momento, um personagem tentou usar educação positiva e não deu certo. O nome dele é Eli. Quer saber mais sobre educação positiva? Leia a história de Eli. Tadinho dos meninos, deixa eles. Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço, os 2 filhos morreu ainda. Olha a tragédia, nasceu Icabode. Foi-se a glória de Deus de Israel. Educação positiva não funciona à luz da Bíblia. A que funciona é a positiva, é intencional. É aquela de Josué: faça o que vocês quiserem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloca limites. Nós precisamos adorar ao Senhor com a nossa maneira de viver em casa, a maneira com que nós lidamos. A própria Anna Lemke, autora do Nação Dopamina, ela sugere o jejum de dopamina, leitura contemplativa, silêncio e oração. A sugestão de uma especialista, de uma cientista do assunto. A gente sabe isso, estamos cansados de saber que nós precisamos fazer abstinência planejada, um dia de silêncio, um dia de contemplar o Senhor. Nos cursos teológicos falamos de
né, das doutrinas, das disciplinas espirituais, como a contemplação. Ela é maravilhosa. A geração mais nova não sabe o que é sentar em cima do barranco e ficar olhando. Não sabe o que é que um homem pega uma vara e vai na beira do lago e consegue ficar das 8 da manhã às 4 da tarde e não dá nenhuma puxada, ele está ali, ó, esperançoso. Mas ali na cabeça dele, ele já teve tantos insights, tantas coisas. A gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Tenta levar uma geração mais nova para a beira do lago, dá uma vara para ele e manda ele ficar num lugar que não está pegando peixe para você ver. 5 minutos ele joga tudo fora. Mas nós precisamos resgatar, porque a gente está perdendo isso. A contemplação, ela faz parte. Ainda mais esse jejum, se afastar de tudo. O Senhor nos chama a isso. Essa leitura contemplativa, atividades que liberam dopamina sustentável. Não é estímulos em cima de estímulos. E que depois, quando há a balança para o outro lado, aí para não ficar mal, para não ficar naquela, né, naquela bad, naquela vibe ruim, para não ficar aquela angústia, vamos ver mais. Pessoas dizem que já perdeu a noite inteira de sono porque estava rolando feed, passou a noite e foi trabalhar no dia sem dormir. Percebe qual foi a última vez que eu passei uma noite inteira dizendo: Deus, eu só quero ouvir o Senhor, eu quero conhecer mais a teu respeito. Percebe que o ídolo mudou? Ah, mas não é ídolo. Hoje nós estamos vendo, ele consome de você, ele exige de você, você presta seu tempo, você entrega tudo que você tem, que é o seu tempo, a sua maior oferta, a sua maior moeda é o seu tempo, e aonde ele está sendo ofertado. John Piper diz que no dia da eternidade o Instagram, YouTube, Facebook e etc, o Twitter servirão para provar que a gente não buscou a Deus e não foi por falta de tempo, porque tempo a gente tinha, só fazíamos mau uso dele. Ela coloca silêncio e oração. Você precisa, é desconfortável, mas você precisa. E eu quero caminhar para o final aqui agora. Não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma do mundo, transformai-vos. É você que busca uma mudança, esse mindset, essa mudança de... E não é fazendo um curso de coach que eu estou dizendo, não é esse mindset, você vai ser poderoso, não, você vai romper, não, é mudança de pequenos hábitos. Dessa maneira, você colocando diante de Deus, o único altar verdadeiro e aceitável que a gente deve receber, que deve receber a oferta, é o altar da consagração a Cristo, não é os da telas. O único sacrifício aceitável é o de Cristo, e Ele já fez por nós. Então você não precisa mais fazer sacrifícios, não. Honestidade, fale sobre isso, faz jejum planejado, traz atividades, começa a trabalhar. Pais, vocês têm governado as telas, ou elas têm governado vocês e os seus filhos? E aí? Proteger o futuro. A ciência confirma que a Escritura já alertava: entregar nossos filhos a ídolos modernos tem custo espiritual e mental. Então proteger o cérebro é proteger o futuro. E disciplinar o prazer. Diga assim comigo: disciplinar o prazer é um ato de adoração. Lembre-se disso, disciplinar o prazer é um ato de adoração. Muitas pessoas não percebem, mas até gatilhos para voltar para algum outro tipo de drogas ilícitas é as telas. Pessoas que já tiveram problemas, que foram adictos, seja qual for o tipo de substância, quando começam a consumir muita tela, é um passo para retornar nas outras antigas, quando precisa de doses maiores. Não ofereça mais sua mente, nem os seus filhos a outro altar. Ofereça ao Senhor. É tempo de despertar, e o tempo é agora, irmãos. O tempo de agir é hoje. E as palavras de Josué para nós é exatamente isso: faça o que vocês quiserem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor está nos chamando hoje a derrubar os altares digitais, os altares do Moloque moderno, que Deus diz: eu nunca pedi para que fizesse isso, e nós temos feito. Quero te convidar a se colocar de pé. Hoje é um momento de reflexão, mas que precisa fazer parte da nossa vida. Nós não podemos perder essa geração e nem ficar falando que é a pior geração. Se é a pior, alguém tornou eles a pior. Nós precisamos mudar algumas coisas e começar hoje. Invista tempo, conecte, adore ao Senhor. A Bíblia diz que como é bonito
a vida comum do lar. Pedro orienta para que as pessoas vivam a vida comum do lar. A vida comum é adoração. Sabe qual é uma das palavras para trabalho? Quando Deus colocou o homem no jardim para cultivar, sabe em hebraico o que significa cultivar, trabalhar ali? Avodar, adoração. Já percebeu que quando você trabalha e produz e a coisa acontece, um dia produtivo, você tem um sentimento gostoso, você diz, nossa, que delícia, foi tão bom, um trabalho bem feito é satisfatório, porque tem a ver com adoração. Sim, os puritanos exploraram isso ao máximo, fazendo tudo que faziam com excelência. Comece a trazer isso para a sua vida, a desfrutar dessas coisas, a entender que Deus está presente. Se a sua profissão é martelar em cima de um telhado, fazendo às vezes serviço de carpintaria, cada martelada, a precisão é para a glória de Deus. Se a sua função é montar peças, ou a sua função é limpar, tudo que você estiver vivendo, faça para a glória de Deus, seja qual for o seu ofício. Se a sua função é dirigir, cada passada de marcha com propriedade é para a glória de Deus, igreja. Deus está presente nos atos mais simples do nosso dia a dia, e Ele precisa ser envolvido. Culto não é só vir aqui e dizer, ó Deus, não. É quando a gente sair daqui, o nosso culto começa de verdade. Celebração faz parte, mas o culto a Deus é o engajamento com Deus, nos termos que Ele propõe e que Ele torna possível o tempo todo. Tem altares para ser derrubado. Talvez a culpa tenha sido um problema na nossa casa, porque nós não temos tempo ou não tínhamos essas informações, mas a partir de hoje temos. Então não temos mais desculpas para transferir responsabilidades ou deixar nossos filhos à vontade, entregues ao Moloque moderno. Deus nos chama hoje a um tempo de mudança e de arrependimento. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Querido Deus, nós oramos nesse momento, Pai. Oramos pedindo ao Senhor. Lemos a Tua palavra, vimos, ó Deus, atitudes desprezíveis que homens do passado fizeram, que até Salomão, o homem tão sábio, fez. Acas, um grande rei que tinha tudo para ser um homem muito bem lembrado, fez. Manassés, que foi filho de um grande rei, fez também. Senhor, então significa que nós não estamos isentos. Não há mais um Moloque físico hoje, mas existe um Moloque digital, onde eu transfiro, onde eu entrego meu filho, aonde eu coloco na mão de outro, em busca de um prazer, de uma bênção. Mas percebemos os malefícios que isso está gerando. Estamos perdendo, ó Deus, a identidade, a alma dos nossos filhos e a nossa também. Muito daquilo que nós vivemos hoje como reflexo de ansiedade, de depressão, é excesso de telas, é excesso de consumo, excesso de série, excesso de novela, excesso de filmes, excesso de ficção. E deixamos de viver a vida real, Senhor. O entretenimento, ele é saudável, mas em algum momento ele deixa de ser, quando ele consome, ó Deus, parte da nossa vida. Então eu oro, Senhor, primeiro te pedindo perdão por quantas vezes joguei meu tempo fora. Fiz, ó Deus, às vezes de minutos que não pode voltar mais. Joguei tempo fora que eu não consigo recuperar, que eu podia ter vivido para a Tua glória, que podiam ter sido melhor administrado. Senhor, mas nessa manhã eu peço ao Senhor, nesse dia eu lhe peço que a Tua misericórdia venha sobre nós, de maneira que o Teu povo se levante diante de Ti hoje para dizer basta, basta a esses estímulos, ao excesso de dopamina, a essa nova agulha hipodérmica que está sendo injetada em nós e na nossa casa, a fim de entreter e trazer prazer, um prazer imediato que não supre e que precisa de doses maiores. Mas nós temos um altar para sacrificar hoje. Senhor, é o altar que já foi sacrificado na cruz, se chama Jesus. É a Ti que recorremos, Jesus, nesse momento para dizer: Tu és o nosso único Deus, e renovamos contigo nossa aliança, Senhor, pedindo perdão, nos arrependendo dos nossos pecados e procurando hoje, ó Deus, guardar o nosso caminho, para que o Senhor possa dar testemunho de nós, como deu de Abraão, Senhor, como deu dele, atitudes positivas como Josué teve.
eu e a minha casa serviremos. Ele não perguntou se a casa estava de acordo, ele se levantou como líder da sua casa e tomou uma postura, diz: eu e minha casa. Ele se coloca à frente, eu e minha casa, ele se coloca para tomar uma postura de servir e diz: a minha casa vem comigo. Assim, ó Deus, que homens e mulheres se levantem hoje diante do Senhor para dizer: eu e minha casa serviremos. Não é uma promessa de que o Senhor vai fazer, mas é uma promessa de que eu me coloco para fazer o meu papel, Senhor, diante de Ti. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus oramos agora e Te agradecemos. Amém. Segure comigo os seus elementos de ceia. Pode parecer que não há uma conexão cristológica, mas é. Eu vou renovar com Cristo a minha aliança agora. O meu Deus não será mais o prazer. O meu Deus não vai ser a dopamina. Não. Meu Deus é Jesus. E Ele morreu na cruz. O meu Senhor, a fonte do meu contentamento, a fonte da minha alegria é Jesus. E este ato me conecta com Ele. É obediência a Ele, porque Ele disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Enquanto Ele não vier, nós continuaremos mensalmente. A igreja primitiva fazia semanalmente, por logística fazemos mensal. E não podemos negligenciar esse ato. Esse é o momento de você renovar. Você se lembra do seu batismo? Se lembra? Esse é o momento de você se lembrar: pastor, eu não sou digno. Ninguém é. Tomar a ceia do Senhor indignamente é quando você não entende o sacrifício de Cristo. É quando você é o seu próprio Salvador. Tomar de forma digna é quando eu entendo que eu preciso de um Salvador, que eu me arrependo dos meus pecados, que eu confesso Jesus e que eu estou disposto a abandonar qualquer prática de pecado que eu estou continuamente fazendo e repetindo. Este ato é para isso. Feche seus olhos. Se você ainda não pegou o cálice por alguma dúvida e entende que este é o momento, ou porque não sabia, levante a sua mão, que os irmãos da diaconia vão estar olhando para você agora e correr até você, levar a você o cálice, para que você não fique sem, para que você possa participar conosco deste ato tão sublime da ceia do Senhor. Aleluias. Enquanto isso nós vamos orando. Pai, nós dedicamos a Ti, Senhor, este pão e este suco de uva, que representam o corpo e o sangue do nosso Cristo Jesus. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, e pedimos ao Senhor, ó Pai, que a partir desta oração eles venham ter, ó Deus, em nós a eficácia. Eles venham ter em nós, ó Deus, o poder de ser alimento espiritual para a Tua igreja. Senhor, a dopamina não será o meu Jesus, o meu Salvador. As telas não serão minha fonte de contentamento e de prazer. Não. Tu, Jesus, é a minha única fonte de prazer e de contentamento. Eu tenho apenas em Ti, Jesus. Para onde irei? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então renovo contigo minha aliança, renovo contigo, Senhor. Ah, Pai, o dia, Senhor, que o Senhor me chamou e que nas águas do batismo eu testemunhei publicamente que morria para o velho homem e me erguia para uma nova vida. E assim tenho feito desde 94, Senhor Deus, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado. Renovo contigo a minha aliança, ó Cristo. Não tenho outro Senhor, não tenho outro Salvador. Não aceitarei prazeres imediatos e baratos. Não aceitarei queimar, ó Deus, a minha mente, queimar o meu tempo e a minha casa a deuses, ó Deus, estranhos e abomináveis, mas entrego o meu tempo e gastarei ao Senhor e para a Tua glória, Jesus. Portanto, renovamos agora e oferecemos este cálice como símbolo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis todos juntos participar do corpo e do sangue de Cristo.